Bem, ao longo de toda a quarta-feira e também início de quinta-feira, as pessoas ficaram com medo de mais uma paralisação dos caminhoneiros aqui no Brasil. O pessoal lembrou muito aquela paralisação que aconteceu durante o governo Michel Temer, faltou abastecimento nos supermercados, faltou gasolina. Então, muitas pessoas ontem, ao longo do dia, correram para os postos de combustíveis em busca de gasolina e álcool e etanol para poder botar tudo isso no carro, deixar o carro com o tanque cheio e não correr o risco de ficar sem combustível. Por isso, o Michel Moreira já está em um posto de combustível aqui da cidade de Paranaguá, participa pela primeira vez do Bom Dia Eleitoral e traz informações da movimentação aí no posto de combustível nessa região da cidade. Michel, dá para ver ao fundo que tem alguns veículos já no local enchendo o tanque com medo de ficar sem gasolina, sem combustível, né? Bom dia, seja bem-vindo ao BDL dessa quinta-feira. Olá, Pierre, muito bom dia para você, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pierre, hoje o movimento é mais tranquilo aqui nos postos de combustíveis da cidade de Paranaguá. Poucas pessoas estão se dirigindo aos postos já na manhã desta quinta-feira. Mas, Pierre, um grande movimento foi registrado ontem à tarde, principalmente a partir das 4 horas, das 5 horas da tarde, onde a notícia da paralisação dos caminhoneiros, pelo menos aqui na BR-277, no quilômetro 7, sentido a cidade de Curitiba, essa paralisação dos caminhoneiros já deixaram, então, a população aqui da cidade de Paranaguá com medo, então, que pudesse realmente faltar alimento nos supermercados e também gasolina ou combustível nos postos. Então, após esse horário, Pierre, a gente pôde observar um grande movimento de pessoas vindo aos postos de combustíveis e também aos supermercados. Muitas pessoas estavam vindo aos postos para abastecer os seus veículos, encherem o tanque, temendo, então, essa paralisação. Essa paralisação, Pierre, de fato, aconteceu ontem à tarde na BR-277, no quilômetro 7, como eu falei há pouco. E ainda nessa quinta-feira, alguns outros pontos de paralisação de caminhoneiros em apoio ao atual governo continua ainda. Segundo o Ministério de Infraestrutura, ao menos são 15 estados aqui do país que têm algum tipo de retenção em estradas federais. Então, ontem, segundo o Ministério de Infraestrutura, pontos de retenção na região norte de Santa Catarina, onde a mobilização ameaçou condições de abastecimento, já foram liberados também em Santa Catarina, de acordo com o Ministério de Infraestrutura, era o estado onde a situação era um pouco mais caótica. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, em áudio, e também o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, em vídeo, eles fizeram, então, um pronunciamento para tentar desmobilizar os manifestantes. Na mensagem, então, que foi divulgada nas redes sociais, o presidente chama os caminhoneiros de aliados e diz que a greve atrapalha a nossa economia. Teve também esse vídeo do ministro de Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, que ele divulga e fala, pede, para os motoristas não iniciarem essa mobilização, não iniciarem essa greve, pois pode afetar, então, a economia. Vamos acompanhar, então, esse vídeo que foi liberado ontem pelo Ministério da Infraestrutura. Vamos acompanhar. Olá, 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite, e nos grupos de caminhoneiros, muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia, de inflação, que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos, em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional, e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro, e principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República. Então, peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente, no áudio mesmo, fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades.
Então vamos confiar nesta condução, no diálogo e vamos em frente. E PR, no começo da madrugada desta quinta-feira, por volta de 00:30, o Ministério da Infraestrutura divulgou um balanço dessas manifestações baseado nos dados que foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal e que afirmava que em 15 estados havia então a manifestação. Porém, os estados com pontos de concentração, até então eram Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, São Paulo e também no estado do Pará. A exemplo aqui da BR-277, já na saída da cidade de Paranaguá, ontem à tarde mesmo, a Polícia Rodoviária Federal foi e conversou com esses caminhoneiros que horas depois já dispersaram toda a situação. Os veículos de passeio estavam passando ali pelo local, porém apenas os caminhões estavam sendo obrigados por esses manifestantes a entrarem no posto localizado no quilômetro 7, PR. Michel, quero saber de você, tendo em vista que você está em frente a um posto de combustível, se já deu para notar uma elevação no valor do litro da gasolina ou do etanol. E por que eu pergunto isso? Em 2018, quando a gente teve aquela paralisação, aqui em Paranaguá, alguns postos de combustíveis chegaram a cobrar R$ 7,00 no litro da gasolina. Isso em 2018, quando a gente nem sonhava que o litro da gasolina chegaria próximo a esse preço. Eu quero saber de você hoje, Michel. Deu para ver já uma elevação no valor do litro do combustível aí, pelo menos nesse posto onde você está? Eu vou até virar aqui, Pierre, vou pedir para o Emerson mostrar para a gente acompanhar até mesmo o movimento nesse posto de combustível e também para a gente ter essa informação. Pelo que a gente acompanha aqui, Pierre, tem um letreiro logo atrás do posto ali em que mostra o valor da gasolina. A gente não acompanha, então, uma elevação no valor. A gente acompanha aqui que nesse posto o litro da gasolina é R$ 5,78. Era o valor já encontrado nas bombas antes dessa manifestação. Então, de fato, não houve aumento, do valor da gasolina por aqui. Mas uma situação interessante, Pierre, que ontem à noite até mesmo eu recebi essa informação, é de que em alguns postos da cidade, por muitas pessoas terem ido até esses postos já temendo a falta do abastecimento, temendo então a escassez da gasolina aqui na cidade de Paranaguá, alguns postos de combustíveis acabaram até mesmo com seus estoques. Eles não estavam preparados para uma alta demanda em um único dia. A exemplo disso, Pierre, é que em postos de combustíveis aqui da cidade de Paranaguá não tinha mais a gasolina comum, somente álcool e também a gasolina aditivada. Então, as pessoas que foram para comprar somente a gasolina tiveram que gastar um pouquinho mais com a aditivada ou então colocar álcool em seus veículos. Muito obrigado, Michel. Daqui a pouco a gente volta a conversar no setor policial. O Paulo Robb, que é o diretor de corte aqui, ele falou: Pierre, olha, vindo para cá, um posto que eu passo todos os dias já tinha elevado o preço do combustível. Então, atenção você telespectador, se você está com o tanque meio vazio do carro, coloque o combustível, porque essa paralisação, ela não tende a permanecer, tendo em vista que o presidente solicitou que os caminhoneiros deixassem a paralisação de lado, mas a gente corre o risco de desabastecimento, pelo menos temporário. Vamos escutar o áudio do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele ontem à noite enviou um áudio para a categoria dos caminhoneiros, solicitando que o pessoal não trancasse as rodovias e nem paralisasse, porque o momento no Brasil é delicado, a economia é muito delicada, está num momento fragilizado. Então, o presidente pessoalmente pediu, e o ministro Tarcísio Gomes já confirmou que esse áudio é de fato do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, o presidente pediu ontem para que os caminhoneiros não cruzem os braços. Vamos escutar o áudio do presidente Bolsonaro. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, não toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá, ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu.
Ontem eu fui questionado por alguns amigos, quero mandar até um abraço aqui para a Jurema, para o Gabriel, para o Flecha, que me perguntaram: Pierre, você acredita que haverá paralisação de fato dos caminhoneiros como aconteceu em 2018? E eu citei que o risco existe, mas que ele era mínimo diante do cenário. E por que ele é mínimo diante do cenário? Diferente de 2018, naquela época, o presidente do país era Michel Temer. E ali ele conseguiu criar uma unanimidade em torno dele. Todo mundo odiava o Michel Temer. A direita, a esquerda, dessa vez não. O presidente Bolsonaro, ele conta com o apoio dos caminhoneiros, é uma categoria que ele abraçou lá em 2018, na época da paralisação dos caminhoneiros, e aí ele tem esse acesso à categoria, e a categoria que gosta muito do presidente. Então, através desse pedido, acredito eu, a paralisação não deve permanecer em todo o país. Talvez alguns pontos ainda ao longo dessa quinta-feira, mas imagino que até sexta-feira tudo volte à normalidade. Isso significa que a gente vai ter vida tranquila até lá? Não. Pode ser que, de fato, alguns postos de combustíveis enfrentem dificuldades, pode ser que falte alguns produtos nas prateleiras dos supermercados, porque é um assunto muito delicado e os caminhoneiros chegaram a paralisar. Então eles estão ainda paralisados e aí pode trazer um problema no abastecimento dos supermercados e também dos postos de combustíveis. Não crie pânico a princípio. Não corra para o supermercado, não estoque papel higiênico como aconteceu em 2018. Não vá correndo, encher o tanque como se estivesse desesperado e pague qualquer preço. Rode pela cidade, veja o posto de combustível que não elevou o valor do litro da gasolina ou do etanol e aí coloque o combustível no seu veículo. Mas fique atento, tá? Acompanhe o noticiário porque pode ser que a paralisação ela persista.